Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. Nesses dias, vemos tantas pessoas correndo atrás de fama, de poder, de dinheiro, e essas coisas têm tomado o coração dessas pessoas. E muitas delas ficam até doentes por não conseguir seus objetivos. E Deus nos diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então, queridos, Deus já nos deixou o caminho a trilhar. Deus já nos deu as orientações que precisamos para ter êxito em nossas vidas. Então, que venhamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está. E o texto que eu gostaria de repartir com você nesse dia está em 1 Samuel capítulo 31, do versículo 1 ao 13, que nos diz assim: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel e, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam desde o lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro em Bet-sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes, o queimaram, tornando seus ossos, e o sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. E nós vamos para a nossa meditação desse dia. Saul era um rei sem futuro. Seu reino tinha chegado ao fim. A última batalha de Saul e seu exército fora contra os filisteus, seus inimigos de longa data. O rei fora derrotado, seus filhos, herdeiros de seu trono, estavam mortos. Muitos israelitas sobreviventes fugiram e abandonaram o campo de batalha. O próprio rei, diante do fracasso e bastante ferido, pede que seu escudeiro o mate. Ao ver recusado seu pedido, ele mesmo se mata para evitar que caia nas mãos dos inimigos e seja caçoado. Quando o escudeiro vê o seu rei morto, ele também se suicida. Os demais israelitas, vendo o seu exército derrotado, o rei e seus filhos mortos, abandonaram as cidades, facilitando dessa forma
a invasão dos filisteus. Os vencedores levam a cabeça de Saul e sua armadura como provas de sua vitória. As armas deles são oferecidas a uma deusa dos filisteus e seu corpo é pregado numa muralha. Por fim, os restos mortais da família real são resgatados por pessoas amigas do rei, que os enterram debaixo de uma árvore. É o fim trágico de uma família real. A história de Saul é marcada pelo desejo de reinar. Padece, no entanto, de um mal, queria reinar sem se submeter à vontade de Deus. O final trágico dele e de seus filhos mostra que Deus tem o destino de nossas vidas em suas mãos. A tragédia de Saul é um desafio para que vivamos em sintonia com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, por meio de Cristo Jesus, é que todos tenham vida com dignidade. Todo o nosso falar e nosso agir deve buscar uma sociedade onde Deus, de fato, comanda nossos corações. E nós vamos orar a Deus nesse momento. Querido e amado Pai, nós engrandecemos o Teu nome e que tenhamos todos um coração segundo o Teu coração. Homens e mulheres que se submetem à Tua vontade, homens e mulheres que não queiram o poder, a fama, dinheiro, riquezas, todas estas coisas a qualquer custo, mas que possamos buscar em primeiro lugar a Tua vontade, o Teu querer e o Teu propósito para as nossas vidas. Por isso te damos toda a honra, glória, louvor e adoração nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.